Boa noite, queridos. Graça e paz no Senhor Jesus. Por favor, pode projetar ali os nossos slides. Gostaria de falar com os irmãos, meditar junto com os irmãos nessa noite sobre a palavra do Senhor. E quero usar essa foto para despertar algo em nós nesse início. Nós observamos ali, em meio a um lixo, uma Bíblia. Na capa está até o título da Bíblia Sagrada. E quando nos referimos a sagrado, não nos referimos ao livro em si, porque papel, tinta, não representa muita coisa. Quando se diz de sagrado, se diz a respeito do conteúdo, que é a palavra de Deus. E, portanto, sim, é sagrado, é santo, é perfeito para nós. E eu comprei uma Bíblia na versão NVT, porque eu ainda não tinha. E gostaria, falei assim, vou deixar para abrir lá junto com os irmãos, porque eu gostaria também de incentivar você a ler mais a Bíblia e a valorizar também um pouco a Bíblia de papel. Acho que isso daqui está em extinção, né? Se não está, está começando a ficar em extinção. E veja bem, eu não tenho nada contra as Bíblias digitais, aliás, eu uso, mas eu me preocupo um pouco se você que tem usado ultimamente só a Bíblia digital, se você tem feito a leitura regular, se você tem anotado, se você tem destacado, porque uma das grandes vantagens da Bíblia de papel é o fato de você poder fazer anotações. E sempre que eu troco de Bíblia, pego uma nova, poxa, e as minhas anotações, né? Não tem como fazer um Ctrl+C, Ctrl+V aqui de tudo que eu anotei na outra, não? Por outro lado, é muito gostoso também você fazer isso. Olha, gente, que coisa linda. Tem cheiro de livro, né? Que coisa boa. Quero incentivar realmente você a fazer uso mais constante da Bíblia, se você é que ainda não tem feito. Nosso texto de hoje está lá em 2 Timóteo, no capítulo 3. Deixa eu achar aqui também. Mateus, Marcos, Lucas e João. Vamos lá, vamos chegar. 1 Timóteo, 2 Timóteo. Capítulo 3, dos versos 14 até o 17. Estarei lendo aqui na NVT. Você, porém, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. Sabe que é a verdade, pois conhece aqueles de quem aprendeu. Desde a infância lhe foram ensinadas as sagradas Escrituras, que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Então, queridos, se você observar, nós acabamos de ler um texto que é uma carta que
que o apóstolo Paulo escreve para o jovem Timóteo. Agora, muito além disto, nós temos a palavra de Deus que chegou até nós, a palavra que foi inspirada por Deus. Não se trata apenas de um escrito de um homem, não é apenas algo que no tempo certo foi escrito para orientar um jovem discípulo, um jovem pastor. É a palavra do Senhor para mim e para você hoje. Há um risco de nós esquecermos isso, a atualidade e a aplicabilidade da palavra de Deus para cada um de nós. Todo o texto, tudo o que está aqui é a palavra de Deus para mim e para você hoje. Olhando para o nosso texto, só pensando um pouquinho aqui a respeito do seu contexto, de como as coisas estavam acontecendo e tudo que ele estava falando ali, só para nos sintonizarmos melhor e tirarmos as lições que Deus quer falar para nós hoje. Se você voltar um pouquinho no capítulo 2, verso 16, ele fala, olha, evita os falatórios inúteis e profanos. Verso 17, a linguagem deles corrói como um câncer. Estes se desviaram da verdade. E Paulo estava ali falando a respeito de duas pessoas. Verso 17 diz a respeito de Himeneu e Fileto, duas pessoas gnósticas que haviam se infiltrado no meio do povo de Deus e estava ali causando confusão doutrinária. Os gnósticos não criam, por exemplo, na ressurreição. E tudo aquilo estava confundindo os nossos irmãos em Cristo daquela época. Talvez não muito diferente de hoje em dia, em meio a tantas igrejas e tantas doutrinas diferentes, podemos ficar confusos diante de certas doutrinas que surgem por aí. E é disso que ele começa a alertar naquele ponto. Chega no capítulo 3, os versos anteriores, no 10, ele diz, mas você, Timóteo, sabe muito bem o que eu ensino, como vivo e qual é meu propósito de vida. Conhece minha fé, minha paciência, meu amor, minha perseverança. Verso 13, mas os perversos e os impostores irão de mal a pior, enganarão outros e eles próprios serão enganados. E aí chegamos no nosso texto, quando ele inicia aqui com essa conjunção, você, porém. Ou seja, já que eles estão fazendo tudo de uma maneira errada, você deve agir de maneira diferente. E aí, trazendo para nós, olhando todos os ensinos errados que observamos hoje em dia, e observando como as pessoas têm, às vezes, banalizado as Escrituras, nós somos aqueles chamados a defender a sã doutrina. Nós somos estes a defender que a Bíblia é a palavra de Deus, a nossa única regra de fé e prática, e que toda ela está aqui, e não em mais nada além daqui, e que ninguém pode alterar nada do seu conteúdo. Veja então que nós somos desafiados a viver desta maneira. Verso 14, observa aí, ele diz, você, porém, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. Perceba que há um aprendizado, ele foi
ensinado, diz: sabe que é a verdade, pois conhece aqueles de quem você aprendeu. No verso 15 diz que desde a infância lhe foram ensinadas as Sagradas Escrituras. Se você voltar no capítulo 1, verso 5, diz que ele aprendeu através da sua avó, da sua mãe. Fala lá a respeito da sua avó Lloyd, a sua mãe Eunice. E posteriormente, em contrato com o próprio apóstolo Paulo, ele é ali discipulado, ele é ensinado. Então há um processo, pessoas que foram usadas por Deus para que Timóteo fosse ensinado, viesse a conhecer a palavra de Deus. E assim todos nós, ninguém nasce sabendo nada. Aquilo que aprendemos a respeito das Escrituras, aprendemos porque ouvimos pessoas que transmitiram, que nos ensinaram. Quem Deus usou no processo da sua conversão? Quais foram as primeiras pessoas que te ensinaram as Escrituras? Eu queria desafiar você, nesta semana, você entrar em contato com elas e agradecer. Eu queria muito conseguir entrar em contato com o Fernandes, aquele que Deus usou no processo da minha conversão. Eu não consigo encontrá-lo mais, ele é do Rio de Janeiro e perdi o contato, já procurei de toda forma, não acho, nem nas redes sociais, nem o Google consegue achar ele. Mas que saudade que eu tenho daquele irmão e daquele tempo que ele dedicou ali para me ensinar o beabá. Eu me lembro das primeiras vezes que ele me chamou para ir na igreja, e quando eu fui lá e comprei uma Bíblia, e fui pegar o coletivo para ir para a igreja, né, e com vergonha de carregar aquela Bíblia, né, meio escondendo assim, e depois Deus deu um puxão de orelha tão grande, né, que eu peguei, fui e comprei uma Bíblia maior. Comprava as Bíblias tudo errado, né, comprei aquela Thompson, muito boa, por sinal, mas não era a linguagem que eu usava. Mas eu já carregava aquela Bíblia enorme, grandona, assim, tranquilo, sem vergonha de estar mostrando para os outros que eu carregava uma Bíblia. Aliás, nós crentes já fomos chamados o povo do livro da capa preta, coisas desse tipo, que falavam de maneira pejorativa. Aliás, o próprio cristão já foi usado de maneira pejorativa, mas para nós, queridos, é um privilégio sermos chamados de crentes, sermos chamados de cristãos, de discípulos, ou qualquer outro título semelhante que faça alusão ao nosso Senhor Jesus, que faça alusão à palavra do Senhor, à Bíblia. Ele, Timóteo, tinha uma trajetória aonde ele foi aprendendo. Nós nos esforçamos, acabamos de orar pelas nossas crianças, elas foram ali em particular receber ensinamento na linguagem apropriada para a idade delas. Que grande privilégio nossas crianças poderem ter acesso às Escrituras desde pequenas. Assim como Timóteo teve, e lembrarmos das palavras do Senhor, lembrarmos das promessas bíblicas a respeito dos nossos filhos. E uma palavrinha para você, pai, para você, mãe, que talvez seu filho, sua filha não esteja firme nos caminhos do Senhor. Descanse em Deus. Descanse em Deus, porque o Senhor está no controle de todas essas coisas. Tudo pertence ao Senhor. E é o Espírito Santo de Deus
quem faz a obra no coração de qualquer um. Para nós, calvinistas, reformados, que cremos na predestinação, temos um conforto muito grande em saber que a salvação dos nossos filhos não depende de nós, pais, e muito menos deles, depende única e exclusivamente do Senhor. O Senhor é quem chama, o Senhor é quem atrai para si. Então descanse no Senhor, que no tempo certo Deus irá fazer a obra. Veja, ele chama Timóteo a perseverar naquilo que lhe foi ensinado. Perseverar por quê? Porque a igreja estava sendo atacada por falsos ensinos, por falsos mestres. Havia ali, e Paulo está nessa luta para preservar aquela igreja das falsas doutrinas. Ele está na luta para a sã doutrina, a pureza do evangelho. E como já disse, nós também devemos perseverar naquilo que fomos ensinados, naquilo que aprendemos, daquilo que realmente é a verdade do Senhor. Diz mais aqui, desde a infância lhe foram ensinadas as sagradas escrituras que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Isso aqui precisa ser bem entendido, porque ele está dizendo que as sagradas escrituras deram sabedoria para receber a salvação. Veja, a salvação não é por obras, é pela graça, isso é indiscutível. A salvação também não é pela sabedoria no sentido secular de um conhecimento que se adquire. Aqui o texto está mostrando para nós que as Escrituras, ou seja, o Evangelho, aponta para Jesus Cristo, que é o Salvador. Só há um meio de salvação, que é através de Jesus Cristo. E nós conhecemos a Jesus Cristo através das Escrituras. Então, as Escrituras nos levam a conhecer o Senhor e, por conseguinte, sermos salvos. Falar a respeito da palavra de Deus é falar do próprio Deus e daquilo que Ele realiza em nós. Eu coloquei aqui o termo como revelação, porque quando falamos de revelação, falamos de uma manifestação sobrenatural de uma verdade que se achava oculta. O que é uma revelação? É manifestar uma verdade oculta. E olha, quando alguém ainda não é convertido, ainda não é salvo, e ela entra em contato com o Evangelho, nós somos ensinados que aquela pessoa sai das trevas e vem para a luz. O processo de conversão é o Espírito Santo nos iluminando, manifestando em nossa mente, nos dando sabedoria, que é o conhecimento de Deus. Para alguém que ainda não teve essa iluminação do Espírito Santo, ele lê a Bíblia e acha tudo muito estranho, acha confuso, difícil. Mas quando o Senhor age em nós, quando o Senhor se revela a nós, toda a Escritura começa a fazer sentido. Tudo começa a se tornar mais fácil no entendimento da Bíblia. Porque, como está escrito, a palavra de Deus se discerne espiritualmente. Então, não é pela minha capacidade intelectual, mas é pela ação do Espírito nos dando esse entendimento. Então, veja, é através das Escrituras que nós temos esse conhecimento
do Senhor Jesus. E, entrando no verso 16, coloquei essa tabelinha aqui, só para conhecimento dos irmãos. Nós temos tantas versões bíblicas, para todos os gostos, e Bíblias de todo tipo, né? Tem Bíblia do homem, Bíblia da mulher, Bíblia da criança, Bíblia do bebê, e tantas versões assim, mas estas 4 que eu coloquei ali na coluna, depois do texto original, no grego ou no hebraico, né? A RA, Almeida Revista Atualizada, a primeira versão lançada no Brasil em 1959, depois disso já teve várias atualizações da mesma. A NVI, que foi lançada em 2001, segue bem de perto a Almeida Revista Atualizada, mas já com melhorias. Depois nós temos a Bíblia Viva, que é uma que eu gosto também, foi lançada em 1981, e a NVT, a nova versão transformadora, que foi lançada agora em 2016. Então, veja, a Almeida Revista Atualizada e a NVI são parecidas, ao passo que a NVT e a Bíblia Viva são parecidas. Estamos falando de 4 versões bíblicas confiáveis, que você pode ter, que você pode ler tranquilamente. Assim como várias outras boas também, mas existem algumas não tão boas assim. Fiz questão de colocar isso porque certa vez surgiu uma discussão a respeito disso. Mas qual que é melhor? Essa não é boa, essa não sei o quê. Sabe, queridos, a palavra do Senhor é cuidada, zelada pelo próprio Deus. É Deus quem cuida da sua palavra. É Ele quem trouxe ela à luz até nós. E eu creio que Deus tem zelado e levantado homens e mulheres, pessoas que se dedicam à tradução do texto e ao cuidado, à preservação desses textos para nós até hoje. A grande questão não é a versão que se usa. A grande questão para nós é o que nós estamos fazendo com a Bíblia, com a palavra de Deus revelada que nós temos hoje em dia. Esta é a preocupação, e aqui esse verso 16 e o 17 vai falar bastante a respeito disso. Ele inicia dizendo que toda a Escritura é inspirada por Deus. Traz aqui a questão da infalibilidade. Ela é infalível, ela é inerrante. Ela foi inspirada, ela foi dada pelo próprio Deus. O termo original aqui dá a ideia de que ela foi soprada por Deus, o sopro divino. Deus soprou, Deus concedeu isso. Deus utilizou de pessoas para registrar, para escrever. Mas elas estavam ali iluminadas, inspiradas pelo próprio Senhor, pelo próprio Deus. E isso é algo tremendo. Me lembro de um vídeo do John Piper, onde ele fala de uma maneira tão poética, tão bela: Deus escreveu um livro para mim. Sabe, Deus teve a preocupação de deixar registrado para nós a sua vontade, os seus preceitos, as suas orientações, as suas promessas, o seu consolo para nós. Aqui encontramos consolo quando estamos tristes, e encontramos aqui também exortação quando estivermos
meio desgarrados. Deus não nos abandonou, Deus não nos deixou sós. Ele nos orienta através da sua palavra. Como é precioso, queridos, como é bom nós termos isso. Imagina como seria para nós se não tivéssemos a Bíblia como nós a temos hoje. E talvez você já tenha visto histórias missionárias. Tem uma delas que me emociona bastante. Eu poderia até ter colocado o vídeo para passar. Quando eles chegam, os missionários, com a primeira leva da Bíblia traduzida, o Novo Testamento traduzido, em uma aldeia na África, a alegria daqueles cristãos ao terem nas suas mãos uma porção da Bíblia traduzida na língua deles. Nós temos uma variedade, um acesso tão grande a ela, mas nem sempre valorizamos como deveríamos. Naquela foto que eu projetei no início, no primeiro slide, uma Bíblia jogada no lixo, uma Bíblia abandonada, não é muito diferente. Se você tiver uma Bíblia engavetada, ou abandonada numa estante, sem fazer uso dela. Ela é para ser lida, é para ser estudada, é para ser praticada. É a palavra do Senhor para a sua igreja, para o seu povo. Então veja, toda a Escritura é inspirada por Deus e, por consequência, ela é útil. Ele vem falar a respeito da utilidade das Escrituras. Ele diz que ela é útil para nos ensinar o que é verdadeiro. Falar sobre verdade é até complicado hoje em dia, na época das fake news, na época das narrativas. Inventaram nomes diferentes para mentira, né? Mas é impressionante essa questão da narrativa, nós nem conhecíamos a respeito desse termo. Quando se falava a respeito de uma narrativa, nós pensávamos a respeito de um escritor que fez um conto, uma peça, mas hoje fala-se a respeito de grupos que montam uma sequência de fatos para trazer benefício para eles. Então, diz o texto que é através das Escrituras que nós seremos ensinados aquilo que é verdadeiro. Por quê? Porque aqui está a verdade de Deus para nós. Há muitas pessoas falando, pregando a respeito da palavra de Deus. É muito gostoso ouvir certos pastores, certos teólogos, certos estudiosos das Escrituras, mas lembre-se que a verdade já está na palavra de Deus e que Ele te ilumina, te capacita para extrair dela aquilo que Ele quer para o seu dia a dia. Às vezes participamos de um culto, ouvimos um sermão, um estudo bíblico e achamos muito bom, poxa, que palavra boa, mas saímos dali e já não lembramos mais daquilo. Me lembro certa vez, quando era diácono, a igreja estava num processo de sucessão pastoral lá em Rio Verde, e um dos pastores que foi pregar, após terminar o sermão, ele foi para a porta cumprimentar as pessoas, e à medida que elas iam saindo, ele cumprimentava e ele perguntava: qual foi o texto que eu preguei hoje?
E daquele prazo que eles ouviram e chegaram na porta, a maioria já não sabia responder qual que era o texto que ele havia pregado. Qual foi o texto que foi pregado aqui domingo passado? Que benefício prático ele trouxe para a sua vida? Perceba onde eu quero chegar. Eu quero chegar no fato de que nós estamos nesse processo de aprendizado e precisamos valorizar um pouco mais as Escrituras. Diz o texto que a Escritura é útil para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Isso é discernimento. Como é complicado achar os defeitos em nós mesmos. É muito fácil, talvez, perceber nos outros. Nós somos, na maioria das vezes, duros com o próximo e muito complacentes conosco. Mas quando olhamos para as Escrituras, nós somos desnudados, nós somos confrontados, nós somos quebrantados, e então percebemos, temos esse discernimento daquilo que não está em ordem na nossa vida. E é pela essa ação do Espírito Santo que nós conseguimos, querido, porque senão jamais iríamos perceber. Para alguém que não tem o temor de Deus, para alguém que não tem o Espírito Santo agindo em si, você pode chegar e usar a Bíblia e falar que ele precisa melhorar nisso, naquilo outro. Você pode confrontar essa pessoa dizendo da prática errada que ele está vivendo e ele simplesmente ignorar você, porque no pensamento secular, mundano dele, não consegue admitir o erro que está vivendo. Se nós assim o fazemos, se nós admitimos nossos erros, é porque Deus usa a Escritura, o texto sagrado, a palavra dele, com a ação do Espírito Santo em nós, para nos fazer perceber o que é que não está em ordem na nossa vida. Por outro lado, se você começar a deixar de lado as Escrituras, se você já não tem lido com frequência, se você não está buscando estar em sintonia com isso daqui, vai ser muito fácil, muito perigoso, você começar a abrir concessões para o pecado. Ah, não, só isso aqui não tem problema, não. Ah, não, olha, só esse negocinho aqui. Quando falamos a respeito das práticas devocionais, principalmente a leitura bíblica e oração, usamos às vezes a expressão de que isso é alimento para nós, é o que nos mantém de pé. E como já dizem por aí, saco vazio não para em pé. Sem leitura bíblica e sem oração, o crente não para de pé. Nos enfraquecemos espiritualmente, perdemos esse discernimento do que é perigoso, do que é santo, do que é profano, e começamos a entrar numa zona de risco para a nossa fidelidade, para a nossa santidade. Diz que a Escritura, ela nos corrige quando erramos. E pensando na correção aqui, não é apenas entender, é realinhar, é pôr de volta nos trilhos. Se
conseguimos perceber, ter esse discernimento de que está errado, então o que fazer? As Escrituras irão nos falar, irão nos orientar a confessarmos os nossos pecados, porque Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ela irá nos orientar, assim como está orientando neste exato momento, em que estamos percebendo e relembrando a importância, a centralidade da leitura e estudo bíblico na nossa caminhada cristã. Deus, provavelmente, nesse exato momento, está falando com você que você precisa dedicar um pouco mais à palavra dele. Então, ela nos corrige nesse sentido de realinhar a nossa vida àquilo que é a vontade dele. Diz que nos ensina a fazer o que é certo. Fazer o que é certo é obedecer, é obediência. Numa época, como eu disse, poxa, fake news, mentiras, tanta maldade, tantas distorções, muitos que não querem obedecer, que não querem ter a humildade de se submeter a uma liderança espiritual, que não querem o apoio de um conselheiro, de um discipulador, de um pastor, ou de um irmão mais maduro na fé, para ajudar ele a organizar a sua vida e a seguir com fidelidade ao Senhor. O grande desafio para nós, queridos, é enxergarmos que a utilidade das Escrituras é para transformar a nossa vida. Como somos transformados mediante a palavra de Deus, e aí há uma diferença entre alguns círculos cristãos, porque alguns creem nessa transformação de uma maneira sobrenatural, como que numa manifestação especial de Deus mediante o Espírito Santo, aquela pessoa, de um momento para outro, ela deixaria de ser carnal e se tornaria um super espiritual. Não é bem assim. Não negamos a ação do Espírito, pelo contrário, nós fortalecemos, nós entendemos claramente como que o Espírito Santo age, testificando no nosso coração, nos iluminando, nos convencendo do erro, gemendo quando estamos fora da vontade do Senhor, nos levando a uma vida de santidade. O Espírito Santo ministra na nossa vida mediante a palavra do Senhor e não a parte dela. A Bíblia, a palavra de Deus, é um instrumento de Deus para nós, para nos levar à conversão, à salvação, depois para nos levar à maturidade, ao crescimento, à obediência, para nos levar a sermos capacitados, como diz aqui na sequência, para toda boa obra. Verso 17, Deus usa esta Escritura para nos preparar, nos capacitar para fazer toda boa obra. Quando fala aqui desse preparo, dessa capacitação, dá também a mesma ideia de que é um processo.
algo que é preparado é algo que está envolvido num processo, e todo processo leva certo tempo. Você vai preparar uma refeição, você vai ter que passar por certos processos até que aquela refeição fique pronta. E assim qualquer outro processo. Então Deus nos coloca nessa estrada, nessa caminhada, aonde somos preparados, somos capacitados para sermos instrumentos dele no seu reino, para sermos úteis, para sermos fonte de bênção, para sermos como cantamos aqui. Achei legal aquela parte, né? Nós somos suas mãos e seus pés, né? Achei legal. Ou seja, nós somos aqueles que estarão indo aonde é necessário e realizando aquilo que Deus quer realizar. Nós somos a igreja, o povo do Senhor, e Deus continua agindo e usando a mim e a você, a todos aqueles que lhe pertencem, para o seu bem. A ideia aqui desse termo de preparar e capacitar é de suprir com perfeição. Ou seja, Deus supre, Deus provê, Deus concede tudo que é necessário para que o reino dele seja abastecido, seja suprido do que precisa. Deus, em todas as épocas, cuidou da sua igreja. Ah, pastor, mas a igreja ao longo dos séculos já passou por tanta perseguição, por tanta maldade, por tanta dificuldade. Deus estava presente em todos esses momentos, e até nos momentos mais sombrios, quer seja da igreja ou da sua história em particular, Deus se fazia presente e foi agindo ali para que você conseguisse superar aquelas dificuldades. A questão não é se Deus livra ou não livra da dificuldade, a questão é que Deus te capacita para vencer, para passar por qualquer dificuldade que seja. E assim Deus faz com a sua igreja. Deus então chama esse povo, que somos nós, nos reúne em torno da sua palavra, a usa como ferramenta, como instrumento para nós o conhecermos, para nós nos tornarmos sábios, nos tornarmos maduros, nos tornarmos pessoas melhores, mais semelhantes ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e assim, como instrumentos em sua mão, servirmos de bênção aos novos na fé que vão chegando. Você não conhecia Deus direito, não tinha conhecimento, chegou-se à igreja e aqui começou a aprender na escola bíblica dominical, nos pequenos grupos, nos cultos, nos sermões. Deus usou pessoas para ir te aconselhando, falando, ministrando na sua vida. Você foi abençoado, você foi envolvido nesse processo de Deus, você foi capacitado. E por que Deus fez isso? Porque Ele quer que você replique, porque Ele quer que você faça o mesmo com outras pessoas. Chamados, capacitados e comissionados, enviados para fazer o mesmo a outro. De graça recebeste, de graça dai. Partindo para a nossa conclusão, 2 pontos. Primeiro, o óbvio do óbvio para nós. A Bíblia é a palavra de Deus.
Ponto final. Este livro, da capa multicolor, de todas as cores, de todos os formatos, de todos os tamanhos, do jeito que você preferir, na tradução que você preferir, na Almeida Revista Atualizada, Corrigida, NVT, NVI, Viva e assim por diante, é a palavra de Deus. Deus deixou registrado para nós. Para nós. Você pode ilustrar como você quiser, o mapa para chegar no destino, o manual de instrução ou qualquer outra coisa. Eu prefiro pensar como o John Piper falou, Deus deixou um livro para mim, Deus escreveu um livro, uma carta para mim, é pessoal, é olhar para isso aqui com amor pelas Escrituras. Nós vamos viver com esse livro o resto da nossa vida, queridos. Nós nunca vamos abandonar isso aqui. A nossa fé está centrada nisso aqui. Nesses textos que refletem o próprio Deus para nós. É aqui que encontramos o Senhor. É aqui que temos a revelação do Senhor. Aqui é que temos a orientação dEle para todos os momentos. Então, primeiro, leia. Faça o dever de casa. Leia. Leia constantemente. Não leia esporadicamente. Tenha um plano de leitura. Você já leu toda a Bíblia? A gente recomenda você ler toda a Bíblia, conhecer toda a Bíblia. E aí a gente recomenda você, depois de fazer isso, você ler com mais atenção, mais devagar, estudando. Então leia e estude. Não é apenas vir aqui, não, lê um pedaço, pare, medite, estude, aprenda, tira dúvidas. Se você, porventura, não frequenta a escola bíblica dominical, eu quero incentivar você a começar a frequentar. Veja, é uma escola bíblica. Estudamos tantas coisas na nossa vida e nós temos a oportunidade de vir a uma escola onde tem pessoas que se prepararam para poder nos ajudar a entender as Escrituras. Seja um defensor da escola bíblica dominical. Muitas igrejas, inclusive presbiterianas, já não têm mais escola bíblica dominical. Vamos lutar por isso. Frequente um pequeno grupo, chame um grupo de amigos, de amigas, e monte um grupo de estudo bíblico, mas principalmente de forma individual, assuma um compromisso de querer aprender isso aqui. Tem dúvidas? Tire as dúvidas. Hoje em dia é muito fácil tirar dúvidas. Estude, aprenda. Chegue a esse ponto de realmente entender as verdades da palavra do Senhor.
Entenda que esse aprendizado é esse processo, e nesse processo nunca vai ter fim. Não é como um estudo secular que você vai, chega até ali a faculdade, formou, depois você vai fazer um mestrado, um doutorado, chega um ponto que você fala, bom, já aprendi tudo que tem nessa profissão. Nas Escrituras, no estudo da Bíblia, nunca chegará ao fim, porque não se trata de uma ciência, não se trata de um livro secular, é a palavra de Deus que se renova a cada manhã. É a palavra do Senhor. Pratique. Leia, estude, aprenda, pratique. Isso daqui tem que ser traduzido no nosso dia a dia, tem que transformar a minha vida, tem que transformar a vida das pessoas ao meu redor. Estamos falando de uma palavra, instruções de Deus, que irão certamente mudar a história de pessoas. Quantas histórias conhecemos de pessoas, de famílias que foram transformadas quando conheceram ao Senhor Jesus, começaram a frequentar uma igreja, ou seja, que foram transformadas pelo próprio Deus. É praticar, queridos. E nesse ponto, lembre-se, obedecer é melhor que sacrificar, né? Obedecer às vezes é difícil, pôr em prática às vezes é difícil. Mas se você tiver que abrir mão de certas coisas que possam ser prazerosas para você, que possam trazer benefícios para você, mas que não estão de acordo com a vontade de Deus, a sua decisão tem que ser a favor das Escrituras, a favor de Deus, em detrimento daquilo que talvez fosse aparentemente o melhor para você. Decisões difíceis que às vezes a Escritura impõe, aponta para cada um de nós. Eu estou querendo enfatizar isso porque às vezes se fala de somente bênçãos que vêm da palavra de Deus. Só aquelas caixinhas de promessa, né, que só tem promessa boa. Às vezes o que a palavra de Deus vai nos mostrar para fazer é algo difícil. Obedecer nem sempre é fácil. Mas sempre que obedecermos, o Senhor se alegrará, e a alegria que virá do Senhor sobre nós será maior e melhor do que qualquer satisfação deste mundo. Então, pratique, obedeça. E por fim, compartilhe. É o sentido que mencionei, o sentido da missão, o sentido de quando ele diz no verso 17 que Deus usa a Escritura para nos preparar, nos capacitar para a boa obra. Que boa obra é essa? É a obra dele. A obra do Senhor é a obra que Ele está realizando no mundo, reunindo o seu povo, tratando do seu povo. Então, compartilhar as Escrituras. Você tem várias formas de fazer isso. Você compartilha evangelizando, pregando, você compartilha, às vezes, consolando alguém. Se você sabe de alguém que está passando por um momento difícil, vá até essa pessoa, leia um texto bíblico, faça uma oração. Procure uma pessoa e se disponha para
discipular? Você foi acompanhado, você foi discipulado e você agora tem condição de discipular outra pessoa. Quantas pessoas você já evangelizou? Quantas pessoas você já discipulou? Você não gostaria de ser usado por Deus nessas questões? Não é difícil, não é complicado. Deus vai capacitar na medida que você se dispor nas mãos dele. Repito, Deus vai te capacitar na medida em que você se dispor nas mãos dele. Senhor, eis-me aqui. Essa semana me mostra alguém que o Senhor quer que eu vou falar da Bíblia e orar por ele. Deus vai mostrar. Se você se dispor. Se você realmente desejar fazer isso. Então, queridos, vamos valorizar a palavra do Senhor. Nós temos as Escrituras como algo central na nossa fé, não abrimos mão disso, e por mais que os tempos se tornem modernos, e olha, eu sou uma pessoa que gosto muito de tecnologia, isso daqui jamais haverá de sair das nossas mãos, seja impresso no papel, seja numa tela digital, a palavra de Deus há de estar conosco sempre, porque é o instrumento que Deus usa para nos levar à salvação, ao crescimento e a servir, a cumprir a nossa missão. Que Deus nos abençoe. Vamos orar sobre isso? Pai querido, bendito é o Senhor. Somos gratos a Deus por termos acesso a uma Bíblia. Somos gratos ao Senhor por termos a revelação, a palavra do Senhor, escrita, impressa. Muito obrigado a Deus. Muito obrigado porque o Senhor se preocupou em deixar isso para nós. Agradecemos por todas as vezes que o Senhor mostrou na Tua palavra aquilo que deveríamos corrigir, aquilo que deveríamos fazer. Muito obrigado, Pai. Pedimos que o Senhor nos abençoe, nos dando seriedade, compromisso com a leitura, com o estudo, com a prática da Tua palavra e também, ó Deus, no cumprimento da nossa missão de apresentar essa Tua palavra para as outras pessoas que ainda não conhecem, ou aqueles que ainda são novos na fé e precisam aprender. Eis-nos aqui, nos usa, ó Deus, em prol do Teu reino, em prol daquilo que o Senhor deseja continuar fazendo na vida de quem o Senhor chamar. Abençoa, ó Deus, a Tua igreja, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar de pé e receber a bênção do Senhor. E agora, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus, seja sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Amém. Sente-se um instante, por favor.